Olá! O Brasil vai respeitar a autodeterminação dos povos do Oriente Médio, inclusive da Síria. É assim que pensa o vice-presidente da República, Michel Temer. Em entrevista exclusiva ao Diplomacia, Temer disse também que deseja um Mercosul mais ágil e mais próximo do cidadão comum. Eu acho que é preciso um pouco mais de ação. E você vai ver mais. Verde da discórdia. Há poucos dias da Rio+20 ainda são grandes os obstáculos para garantir um acordo internacional que salve o planeta. Não é só a economia, não é só o mercado que produz felicidade. É necessário uma nova relação de produção e de consumo. De prontidão, Brasil começa a elaborar programa de inteligência de segurança para grandes eventos que vai hospedar. Rio+20 é o primeiro teste. Ninguém quer que aconteça aqui, por falta dessas informações, o que aconteceu em 1973, nas Olimpíadas de Munique. Fronteiras seguras. O Exército dá início ao CISFRON, o sistema que vai vigiar eletronicamente as fronteiras. Guarnecer as fronteiras é um dos parâmetros de uma política nacional de segurança. No Arte Diplomacia, as tradições venezuelanas materializadas nas bonecas de trapo. E nas colunas culturais, a análise do filme argentino Verdades Verdadeiras, sobre a luta em busca dos órfãos de presos políticos desaparecidos durante a ditadura militar argentina. E o som da irlando-escocesa Lorena McKennitt. E ao longo do programa você acompanha um ensaio fotográfico de Maurício Miller sobre a Croácia. A França deu uma guinada à esquerda com a eleição do novo presidente, o socialista François Hollande. Mas será que isso interfere nas relações França-Brasil e entre a União Europeia e o Mercosul? O novo presidente francês propõe reduzir os cortes no orçamento para estimular a economia. Quer aumentar o número de empregos e diminuir a desigualdade social. A semelhança de objetivos pode aproximar os governos francês e brasileiro. Eu acredito que se quebra um pouco aquela visão dogmática de que se deve enfrentar a crise pelo corte de programas sociais, pela redução de gastos públicos, que o Brasil já provou que isso não corresponde exatamente à realidade. Então, pode abrir um espaço para uma aproximação maior entre os dois países. Brasil e França haviam se distanciado na gestão da presidente Dilma Rousseff. O Brasil adiou a compra de 36 caças para a Força Aérea e divergiu dos franceses na intervenção militar na Líbia e na solução para acabar com a violência na Síria. Dilma, que ainda não visitou a França, já manifestou simpatia pelas ideias de Hollande e ele confirmou presença na Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Pode ser que exista uma química melhor entre os presidentes, isso é algo muito peculiar e não diz respeito propriamente à orientação ideológica do presidente. Todos nós nos lembramos, por exemplo, do presidente Lula e do presidente Bush, que se davam maravilhosamente, embora as pessoas dissessem, olha, eles são muito diferentes, vêm de partidos com orientações muito distintas, etc. Penso que ideologicamente as afinidades serão maiores, a diferença é essa, por afinidade ideológica, mas isso também não tem grande repercussão sobre as relações econômicas e comerciais e também diplomáticas, apenas talvez a química da relação entre o presidente francês e a presidenta Dilma seja melhor nesse aspecto. Mas em relação ao Brasil, não acredito que haja mudanças substantivas. O Brasil e a França têm uma parceria estratégica que demonstra exatamente o vigor do nosso relacionamento bilateral, a importância, a complexidade do nosso relacionamento, tanto em termos bilaterais quanto a nossa visão das questões internacionais. As relações do Brasil com a França são relações muito antigas e muito estáveis, não há grandes contenciosos. Mas a vitória dos socialistas não deve facilitar as negociações comerciais com o velho continente. A França é um dos países da União Europeia que mais protege o setor agropecuário. Não aceita reduzir subsídios nem retirar barreiras alfandegárias à entrada de produtos mais baratos
vindos dos países emergentes. O governo socialista pode ampliar o protecionismo comercial e continuar emperrando as negociações para liberalizar o mercado internacional e para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Precisamente por causa de uma atenção maior aos sindicatos, aos pequenos proprietários rurais e assim por diante, que é típica e está associada ao Partido Socialista. A negociação do Mercosul com a União Europeia é uma negociação de grande importância. O Brasil atribui a ela uma grande importância e os países europeus também, e o do Mercosul. São dois grandes mercados que estarão unidos através desta negociação. Já se arrasta há muitos anos, quase mais de 10 anos. Nós estamos otimistas em que poderemos, ao final desse processo político francês e do quadro que se estabelece na Europa em geral, que possamos, a partir do segundo semestre, poder avançar nessa negociação. A Europa em crise recrudescem os protecionismos europeus sobre um setor que é muito importante para o Brasil, que é o setor do agronegócio. Nós, no Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil são altamente competitivos na área da produção agrícola, em todos os setores. A Europa não. A Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, acontece em junho. O desafio posto a todos os países do planeta é definir um acordo sobre as metas de proteção do meio ambiente. A crise financeira internacional e a necessidade de crescimento econômico são alguns dos elementos complicadores. As questões que estão em jogo na Rio+20 é o tema de hoje do dossiê diplomático. Mais de 120 países representados e um público de cerca de 50 mil pessoas. É o tamanho esperado para a Rio+20, um encontro das Nações Unidas que acontece 20 anos depois da Rio 92 para discutir o desenvolvimento sustentável. A Rio 92, ela ficou famosa como uma conferência ambiental, mas as discussões que ali aconteceram, elas eram discussões essencialmente de desenvolvimento. Você pega a questão da Convenção de Mudança do Clima, que foi aprovada na Rio 92, ela é uma discussão que envolve modelo de desenvolvimento, o que você quer fazer em termos de energia, o que você quer fazer em termos de consumo, tudo isso é além da questão ambiental. Esta conferência fala dos 3 pilares da sustentabilidade: o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. E o fato que os 3 têm que ter uma relação entre eles, um relacionamento estreito, e que não é possível conceber o desenvolvimento sem uma relação harmônica entre os 3 pilares, é um fator diferencial. Conferência de Estocolmo em 1972, Rio 92, Protocolo de Quioto em 97, Rio+10 em 2002, COP15 em 2009, Protocolo de Nagoya em 2010. O histórico de tentativas para incluir o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável na pauta de prioridade dos governos já tem 4 décadas, mas as conquistas ainda são consideradas pequenas. Poucos países, como os países nórdicos na Europa, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e alguns outros países que conseguiram avançar um pouco nisso. Na maior parte das vezes, os países continuam privilegiando o seu desenvolvimento econômico, independente dos impactos ambientais que isso pode trazer. Na Rio+10, em 2002, os países desenvolvidos tentaram trazer o setor privado para investir mais na sustentabilidade. Eles queriam e querem investimentos compartilhados na questão ambiental. Já para os países menos desenvolvidos e os emergentes como Brasil, China e Índia, os ricos deveriam investir mais. A lógica é que eles já destruíram para crescer e o debate tende a ficar polarizado. A ideia é que todos os países têm que fazer da posição dos países em desenvolvimento dentro do conceito de responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas. Que nós possamos sair com uma outra ideia do desenvolvimento, que não é só a economia, não é só o mercado que produz felicidade. É necessário uma nova relação de produção e de consumo. A gente precisa tratar fortemente de mudar o eixo do desenvolvimento.
diminuição das desigualdades, acesso à água, oferta de empregos, segurança alimentar, geração de energia, proteção do meio ambiente. Com a crise financeira internacional, a disposição para os temas da Rio+20 fica mais complexa. Talvez isso não aconteça na Rio+20, mas nós vamos fazer um esforço, nós vamos dar a nossa contribuição. Nós queremos mudar alguns indicadores, não é, de qualidade de vida, porque não é só consumir. O meio ambiente é complexo, porque estamos no meio de uma crise financeira internacional, então é muito complexo para os países fazer compromissos globais. Mas o problema é tão complexo, é tão sério, e ao mesmo tempo a possível solução é tão promissória para melhorar a condição da humanidade que provavelmente vamos ter um resultado muito positivo. O Brasil, que recebe a conferência, tem sido mediador entre os países, assumindo um papel considerado importante e privilegiado. E essa é a posição do Brasil de anfitrião e torna o Brasil com o desafio e a obrigação política de tentar fazer esse jogo de convencimento, esse jogo de articulação, e é o que temos feito em todos os níveis. Poderia ser muito mais positivo ou menos positivo. Depende de quê? Dependendo de qual documento sairá. Depende de qual discurso o Brasil fará. Como essas articulações se dão basicamente para regular as relações comerciais e econômicas entre esses países, elas vão se sobrepor à questão ambiental. Então, os países começam a ver as regras e as limitações dadas pelas convenções internacionais como barreiras não tarifárias aos seus produtos, ao seu desenvolvimento. E, nesse sentido, isso prejudica o avanço desses acordos ambientais. Para facilitar um acordo final em junho, os representantes dos países começam a se reunir para discutir e negociar meses antes da conferência. As rodadas de negociação estão acontecendo desde janeiro, a fim de preparar um documento que vai servir de base para Rio+20. É o chamado Rascunho Zero. O secretário-geral da conferência, chanceler Chazo Kang, durante a audiência no Senado brasileiro, disse que as propostas iniciais encaminhadas pelos governos chegaram a compor 6.000 páginas. Hoje, o Rascunho Zero já está com menos de 200 páginas, mas cheio de entraves. Entre eles, o de implementar a economia verde, a melhoria do bem-estar e igualdade social, associada à redução dos riscos ambientais. Os melhores resultados seriam, primeiro, a gente ter indicativos de que essa economia verde ela é uma economia que pauta a economia tradicional. Não adianta abrir uma nova janela de uma nova economia baseada na sustentabilidade, baseada em novas práticas, inclusive das relações de trabalho, se a gente não impede que as relações de trabalho continuem a ser injustas e desiguais e que a sustentabilidade seja uma coisa de segundo plano na economia tradicional. Outro entrave é a questão da governança global, ou seja, quem vai fazer a gestão política dos acordos e cobrar para que os compromissos saiam do papel. Você tem hoje o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é um consenso, que é um programa que não funciona. Tem que ser um mecanismo mais forte, mais seguro e que permita às Nações Unidas, de fato, exercer uma governança sobre os seus países membros, de cobrança, de fomento a que se atinjam resultados satisfatórios. Eu temo que os chefes de Estado, cada um deles, venha representando o seu país, sem a preocupação planetária. Venha representando os seus eleitores, sem a preocupação da humanidade inteira. Eu estou mais otimista hoje do que a gente vai conseguir nos movimentos sociais. Nós temos que reconhecer que nós avançamos muito nos 20 últimos anos, mas que esses avanços não foram suficientes para tirar o planeta da sua trajetória descendente do ponto de vista de capacidade de sustentar a vida. A seguir, o Brasil está preparado para dar a devida segurança durante a realização de grandes eventos? E nossas fronteiras, elas estão protegidas? A gente volta no próximo bloco com esses assuntos. Um minuto só.